Uma boa noite, meus queridos amigos. Estamos, através da TV e da rádio chicoxavier.com, iniciando o estudo do Livro dos Espíritos, obra esta que vai completar, em 18 de abril, 162 anos da sua publicação, e assim o nascimento e a promessa de Jesus, do Consolador prometido. E teremos, uma programação especial para o dia 18, em comemoração ao livro, dos Espíritos, seu lançamento, o aniversário da doutrina espírita, e estamos preparando, um trabalho material para que a gente possa fazer um momento comemorativo de o livro dos Espíritos, 162 anos. Queremos agradecer a oportunidade de estarmos juntos pelo compartilhamento, pelas curtidas, pela divulgação das nossas atividades, desde através do youtube.com/TV Chico Xavier, como também através de nosso perfil no Instagram, TV Chico Xavier, e pelos nossos aplicativos para dispositivos móveis Android e iOS, como também o bem versátil, aplicativo, o Radiosnet, onde você pode sintonizar nas duas possibilidades a rádio Chico Xavier, que fica 24 horas no ar e que tem toda a sua produção realizada por Ribamar Soares. Esse programa também tem a produção do Ribamar Soares, e vamos assim levando os conhecimentos da doutrina espírita a todas as partes do planeta. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, hoje as questões de 50 a 54, dando continuidade a esse estudo que tem desde a introdução, os estudos, os vídeos, os programas anteriores lá no canal do youtube.com/TV Chico Xavier, e aqueles que não fizeram ainda a sua inscrição, é gratuita, e aproveita, e vai conferir os vídeos que se encontram lá de toda a nossa programação e faz a sua inscrição. E agradecer também pelas casas espíritas que vêm, ao longo do tempo, solicitando a divulgação de atividades, e estamos com um site justamente específico para essa atividade, e como sempre fazemos, só fazemos a divulgação daquelas casas que nos permitem, justamente a fazer a divulgação de suas atividades, para que não tenha nenhum problema, e também para que possa aumentar assim a interação, E haja vista que esse complexo de atividade, que é formada pela Associação de Divulgação Espírita Chico Xavier, nasceu justamente para que a doutrina espírita seja divulgada e as casas, os eventos possam
fazer a sua divulgação através desse complexo, né, de atividade de divulgação da doutrina espírita. Assim sendo, vamos iniciar os estudos da noite de hoje, do Livro dos Espíritos, e como sempre fazemos, lemos um trecho de uma mensagem do Espírito de Verdade em Paris de 1860, que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Cristo Consolador, que diz o seguinte: Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos este o segundo. No cristianismo os erros encontram-se os erros que nele se enraizaram, Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades, são de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede, pois, os vencedores da impiedade. Emmanuel tem um dizer em relação a essa questão da evolução nossa, a evolução do espírito, no sentido em que o espírito adquire essas duas asas, o do conhecimento e o do sentimento elevado. Porque na simbologia mais prática, uma ave não consegue, se é cortada uma das asas, ela não consegue alçar voos. Da mesma forma, o espírito, nós só conseguiremos alçar voos mais altos quando adquirir, né, essas duas asas, a do conhecimento e a do sentimento. Estamos nessa caminhada justamente na tentativa de buscar esse entendimento dessas duas áreas, né, seja da instrução, seja do conhecimento, e gradativamente nós vamos adquirindo, né, esse complemento que nos falta. Estamos estudando o capítulo 3, da criação. Já estudamos a formação dos mundos, que é o subitens desse capítulo, formação dos seres vivos, e hoje nós vamos estudar povoamento da Terra, Adão, e diversidade das raças humanas. E na questão número 50 do subitem povoamento da Terra, Kardec pergunta: a espécie humana começou por um único homem? Até antes da doutrina espírita, ou aqueles que, vamos dizer assim, que têm uma visão mais apurada e um discernimento das coisas de Deus, que é mais, vamos dizer assim, mais voltado para a reflexão acerca do conhecimento, essa questão de que Kardec coloca aqui, a espécie humana começou de um único homem, vem a partir daquele momento de 18 de abril de 1850, dá uma visão muito mais consistente, né, em relação a essa questão. Porque até então as doutrinas religiosas outras sempre colocavam que o homem, né, surgiu de apenas um ser, né, e que a partir dele a Terra foi povoada, né. É até uma fantasia, é até irracional, né, quando a gente começa a ter um entendimento maior das coisas de Deus e da vida, e tendo uma visão mais alargada em relação ao conhecimento, é muito difícil, né, conceber que apenas de um homem, né, a Terra
foi povoada, e Kardec, sabendo da importância dessa questão e aproveitando o Espírito da Verdade, faz essa pergunta e ele diz: não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a terra, né? Então, através dessa questão e através da resposta do Espírito da Verdade, né, cai por terra tudo aquilo que até então as doutrinas religiosas colocavam para a população, para as pessoas e seus fiéis naquele momento. Até inconcebível que apenas um homem, né, pudesse, através dele, povoar todo um planeta. Isso seria inadmissível, né? Mesmo naquele tempo, mesmo nos tempos de hoje tão avançados, né? Como é que um homem apenas e uma mulher poderia, né, gerar tantos filhos, né? Só por aí já dá para dar um entendimento de que é uma figura, né, de linguagem, é uma forma muito arcaica de colocar, né, uma coisa tão importante e que nos faz realmente a repensar o conhecimento que foi passado e que ainda tem essa temática, essa estrutura de pensamento, né, nas outras doutrinas, né, religiosas. Na 51 ele diz: poderemos saber em que época viveu Adão, mais ou menos, naqueles assinalais, cerca de 4.000 anos antes de Cristo, e aí tem um adendo, né, de Kardec nesta questão. O homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi um dos que sobreviveram em certa região a alguns dos grandes cataclismas que em diversas épocas abalaram a superfície do globo. E organizou-se o tronco de uma das raças que hoje o povoam. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, constatados muito tempo antes do Cristo, tenha podido realizar-se em alguns séculos, caso o homem não existisse na Terra, senão a partir da época. O homem cuja tradição se... Isso, vamos continuar. Assinalada, na época assinalada para a existência de Adão. Alguns, e com muita razão, consideram Adão um mito, e que realmente é um mito, e uma alegoria personificando as primeiras idades, né, do mundo. E realmente é muito interessante nessa colocação de Kardec, que é muito interessante repetir. Ele diz: o homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi um dos que sobreviveram a certa região, a alguns dos grandes cataclismas que em diversas épocas abalaram a superfície do globo, e ornou-se o tronco de uma das raças que hoje o povoam. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, constatados muito tempo antes do Cristo, tenham podido realizar-se em alguns séculos, caso o homem não existisse na Terra, senão a partir da época, né? Kardec é muito claro aí nessa colocação, porque se a população da humanidade começou a surgir a partir da época que foi assinalado, né, Adão, né, isso seria, como ele coloca, contrária, né, à lei da natureza, né?
Então ele assinala que existiam, além nessa questão, além de Adão, outras pessoas, outros povoados naquela época e antes ainda de Adão, porque ele coloca aqui no começo, ele foi um dos que, o nome de Adão foi um dos que sobreviveram a uma certa região, a alguns dos grandes cataclismos. Isso quer dizer que tinha outras pessoas naquela época, e que viviam naquela época, e que viveram naquela época, né? E se foi um dos sobreviventes, é porque tinha alguém mais além de Adão naquela época, não se figurando apenas nessa figura Adão como o tronco, né, de toda a população, vamos dizer assim, que hoje existe na face da Terra. É humanamente impossível, né, este fato, né? E mais embaixo ele coloca: tenham podido realizar em alguns séculos, caso o homem não existisse na Terra, senão a partir da época assinalada, né? Então, se Adão foi um dos que sobreviveram a grandes cataclismos que aconteceram naquela época, é porque existia outras pessoas que formavam a população da Terra e não apenas um homem, né, para a existência de Adão. Alguns, e com muita razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria personificando as primeiras idades, né, do mundo. Continuando lá no subitem diversidade das raças humanas, na 52, Kardec pergunta: de onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades raças humanas na Terra? Do clima, da vida e dos costumes. Dá-se o quê? Dos dois filhos de uma mesma mãe, que educados longe um dos outros e de modos diferentes, em nada se assemelharão quanto à moral. Diante dessa questão, poderíamos mais uma vez fazer uma reflexão sobre a questão de Adão. Se apenas foi de Adão que surgiu e que gerou toda a população da Terra seguinte, ora, se apenas surgiu de um homem, como é que em várias regiões tinham pessoas, né, e que apareceram diversas raças e que hoje nós conhecemos em diversas regiões do planeta, né? Realmente é uma mágica, né, mirabolante, muito mirabulosa, né, essa questão de apenas um homem povoar toda a Terra, né, e gerar diversas raças no planeta, mesmo considerando a questão do clima e dos costumes, né? E isso é muito inadmissível. Haja vista que Kardec esclarece essa questão, que Adão foi um dos que sobreviveram. Se sobreviveram é porque tinham outros, e podem ter sobrevivido outros também, né, além de Adão, que é uma personificação, é uma simbologia, né, de um povoado que vivia naquela época, nessa época, né, assinalada. Na questão 53, o homem surgiu de muitos pontos do globo. O homem surgiu em muitos pontos do globo. Aí Kardec vai aprofundando a questão, vai, como se diz assim, rodeando, né, o Espírito da Verdade para que ele possa dar justamente as respostas a essas questões, para fechar, né, o tema. O Espírito da Verdade diz sim, e em diversas épocas. E essa é também uma das causas da diversidade das raças. Mais tarde, os homens, dispersando-se nos diferentes climas e aliando-se às outras raças, formaram novos povos.
né? Então, não só a questão do clima, né, dos costumes e localidade diferente, que foi dar justamente a diferença, né, das raças, mas também, né, como Kardec, o Espírito da Verdade, coloca aí, né, uma das causas da diversidade das raças é justamente esse surgimento em diversas épocas, né, e também esses homens dispersando-se nos diferentes climas e aliando-se às outras raças, formaram novos povos. Está vendo como o Livro dos Espíritos é fantástico? É por isso que é necessário, é uma obrigação, que todo aquele que queira conhecer a doutrina espírita e entender os demais livros da codificação, precisam estudar essa obra, porque ela nos esclarece acerca de todos os assuntos que nos rodeiam. Todas as problemáticas da vida nos dão as respostas e nos dá uma visão inimaginável da vida quando nós nos aprofundamos nessa obra que completa e que vai completar 162 anos. Na questão 53A, Kardec pergunta: essas diferenças constituem espécies distintas? É Kardec na tentativa de aprofundar mais ainda, alargar o entendimento acerca dessa questão e desse entendimento. Isso, da verdade, diz certamente que não. Todos são da mesma família. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto o impedem de pertencer à mesma espécie, né? As diferenças constituem espécies distintas. Essas diferenças constituem, né, espécies distintas, que está em relação justamente à questão anterior. Espírito da Verdade diz certamente que não. Todos são da mesma família. Todos nós somos da mesma família, né? Todos nós somos da mesma família, né? E o Espírito da Verdade complementa: porventura as múltiplas variedades de um mesmo fruto o impedem de pertencer à mesma espécie? E a questão número 54, ele pergunta: se, pois, a espécie humana não procede de um mesmo indivíduo, os homens devem deixar, por isso, de se considerarem irmãos? Olha que questão interessante. Se, pois, a espécie humana não procede de um mesmo indivíduo, até então Adão seria o gerador de toda essa população, os homens devem deixar, por isso, de se considerarem irmãos? Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Quereis sempre tomar a palavra ao pé da letra? É muito interessante essa questão, porque poderíamos dizer: se não surgiu de Adão, apenas desse homem, e por conta disso todos se tornavam irmãos, e o entendimento é que existiam mais pessoas naquela época, né? E, portanto, a geração da população veio justamente de diversas pessoas que viviam naquela época e vem gerando, né? E aumentando a população do planeta. E por conta dessa diversidade não poderíamos nos considerarmos irmãos. Isso, da verdade, é bem claro em relação a essa questão, que todos os homens são irmãos em Deus, porque fomos criados por Deus. E é essa origem que nos dá a condição de sermos todos irmãos, apesar de participarem de, vamos dizer assim, de famílias diferentes. Porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. É o caminho da evolução,
é o caminho dessa aproximação do nosso Pai infinitamente justo e bom. Quereis sempre tomar as palavras ao pé da letra, né? Às vezes é um hábito nosso, né, por conta da nossa condição, mas a doutrina espírita vem nos trabalhando, né, os espíritos vêm nos trabalhando justamente para que a gente possa ter, dentro de um texto que nós lemos, tirar o significado que está ali, a ideia, né, daquele texto, não ler, né, ter a interpretação da letra em si, né? Então, esse programa de hoje tem muito, vamos dizer assim, para nós refletirmos, aqueles que ainda têm essa concepção de que o tronco de toda a população veio a partir, né, de Adão, a população veio desse homem, então cai por terra, né? Vamos dizer, a partir de hoje, a partir do momento em que a doutrina espírita foi trazida através do Livro dos Espíritos. Então, quem ainda pensa assim tem que realmente se debruçar nessas 4 questões, no caso 5, porque tem a 53A, para que possa dar um novo conceito, um novo entendimento acerca desse tema, né? E assim podermos ter um entendimento mais racional acerca justamente da diversidade das raças, dessa figura, né, vamos dizer assim, alegórica de Adão, né? Então todas essas questões, essa diversidade, né, essa população que surgiu nas diversas partes do globo, né? Então devemos nos debruçar nessas 5 questões, nos aprofundarmos para que a gente possa ter um entendimento lógico daquilo que os espíritos querem que a gente possa entender disso. Assim sendo, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui juntos mais uma vez, né? E que Jesus, na sua infinita bondade, possa nos abençoar, possa nos proteger, possa nos iluminar e que possamos dar continuidade a esse estudo, divulguem, né, para que mais pessoas possam participar desse trabalho de estudo que é tão importante do Livro dos Espíritos, porque vamos fazendo isso gradativamente, né, e dentro de uma explicação para o entendimento de todos. Então, fica o convite, fica também o convite para que vocês divulguem, né, esse trabalho de estudo do Livro dos Espíritos para que mais pessoas possam participar junto conosco. Então, muita paz, que Jesus abençoe o lar de cada um daqueles que aqui se encontram neste momento.